Boa noite. O nosso grupo vai apresentar o tema 2 desse seminário, né? Somos então a Solange Lambeck, o Edenilson de Assis e eu que sou a Sônia Mendonça. Bom, o tema 2 então é o Macedo de Lamporecchio. Tá? Pode passar, por favor? Bom, inicialmente vamos fazer uma introdução. Alguns grupos aí já colocaram sobre a obra, né? E o filme. Eu vou tentar aqui complementar e talvez vamos repetir algumas informações. Bom, essa obra, né, o livro, né, foi escrito por Giovanni Boccaccio. Foi uma obra que ela iniciou a escrita em 1348, que foi o ano da peste negra em Nápoles. Né? Foi quando coincide também quando o escritor retorna de Florença, né, depois de passar 13 anos. Né? Ele nasceu na Itália, né, algumas fontes dizem, inclusive, que ele teria nascido na França, em Paris, até por causa da questão da riqueza da obra, mas depois se comprovou que não, que ele nasceu numa cidadezinha mesmo no interior da Itália e é filho de uma mãe desconhecida e o pai, né, um grande mercador e rico. Então ele, durante a sua juventude, quando o pai se casa, ele tinha 10 anos e vai morar com o pai, né? E aí ele passa a conviver então com a nobreza daquela época, né, da sociedade. E é justamente essa convivência, né, e o pai sendo mercador, né, ele vai então, a obra que ele vai escrever vai ser então as histórias que ele ouvia. Então é muito importante também pontuar que a obra, né, considerada como um marco, né, literário, né, ele naquela época, né, é considerado um marco. Por quê? Porque o que se tinha? Né? Se tinha então antes, né, o conto, né, ou melhor, antes nós tínhamos o que? A comédia, né, como predominante, né? Então vai ser uma transição, né, essa obra, uma transição entre a Idade Média e o Renascimento, ou seja, o humanismo presente então naquela época. A obra, em que ela vai trazer então como referência? Né? O conto, como uma breve em prosa, que é a novela. Né? É uma obra então aberta, né, com uma variedade de histórias e variados registros narrativos, conforme o texto, né, que a gente tinha, o livro falando sobre isso. Né? E o que o Boccaccio fez? Ele unificou, então, esses gêneros narrativos mais antigos, como a fábula, a lenda, o milagre, né? E trouxe, então, para um livro realista, a partir do quê? Da realidade. Então, a literatura, né, nós temos aí, então, um livro realista por trazer o quê? Uma situação da sociedade, da época, né, em que ele estava vivendo. E ele traz, então, como uma forma de representação da experiência humana, né, trazendo dois pontos principais: as mulheres que amam e a peste, que era o grande problema, né, a tragédia, então, daquela época. Então, essa obra, ela tem o quê? Uma nova finalidade, né, da narrativa. Né, e vai servir como fonte de referências para muitos escritores que virão posteriormente, principalmente na Itália e no exterior, como Shakespeare, Molière, né? Inclusive fontes para outros campos não literários. Né? Mais tarde, inclusive na modernidade, na modernidade, nós vamos ter aí a questão da televisão, dos filmes, né? Que vão se inspirar então nessa forma. O que é importante destacar que dentro da obra ela traz, né, um conjunto de acontecimentos secundários nessa relação com o protagonista, né, como a gente viu aí no relato dos demais grupos e que a gente vai relatar aí como ponto também dentro do personagem que a gente vai analisar. Por que ela abre também portas para o romance moderno? Porque ela é uma superação de tabus, né? Principalmente aqueles tabus relacionados à questão das relações humanas e a mulher, né, também trazendo aí como um ponto principal.
As novelas do Decamerão, assim como houve uma adaptação na década de 70 na obra do Pasolini, tá? Um italiano, que foi um intelectual italiano dos anos 50 e 60, além de escritor, ator, produtor, tradutor, quer dizer, ele tem uma gama, né, de atributos aí relacionados à questão da produção intelectual. Ele vai escrever esse filme como adaptação, né, enquanto a obra, né, o livro, como foi destacado aqui, ela tem 100 histórias, né, 100 novelas, o filme tem 9, né? E o ponto principal que eu acho que é interessante destacar, que a obra do livro, quando ela foi escrita, ela foi também inspirada na Divina Comédia, que tinha 100 contos. Tá? Então, nós podemos dizer que quando o autor, né, o Boccaccio, escreve o Decameron, ele vai se inspirar, então, também na Divina Comédia. Bom, o papel da igreja e os valores religiosos na Idade Média e no Renascimento. Falar do papel da igreja, na verdade, analisando, a gente vê que a igreja ela teve 2 períodos, né? Antes de Constantino, que é a Idade Média aqui, e após, né? Antes ela era uma igreja quase que invisível, perseguida, não tinha templos, vivia em cavernas, mas crescia. E esse imperador Constantino, ele observava que quanto mais a mão dele as mãos do império era pesada, mais se fortalecia. Então ele viu que ele poderia ganhar muito se ele se aliasse com a igreja. Porque o império era muito grande e ele tinha que controlar, como imperador, controlar esse império. Eles tinham conquistado muito. E a igreja seria uma ferramenta muito boa se estivesse do lado dele. Ele, sem se converter ao cristianismo, óbvio, se você for ler a história, você vai ver que ele não era convertido ao cristianismo, ele se aliou à igreja, e a igreja, então, a partir do ano 391, ela passa a ser a igreja oficial do império. E alguns teólogos até chamam que começou a Idade Obscura, a Idade Negra, porque é totalmente ao contrário daquele cristianismo de Cristo, né, que de graça dai, de graça recebei, né, não levais nada contigo, né? E esse cristianismo aqui aliado ao império era totalmente diferente, era um cristianismo opressor, dominador. E como que ele fazia para controlar tudo aqui? Além do apoio do governo, a igreja virou ferramenta, braço do governo, do império, ela criou dogmas, que ficou bastante conhecido como a lei do celibato, onde o camarada que era escolhido, ele não poderia ter nada, era da igreja. Ela criou também as cruzadas, onde ela dava apoio para os povos bárbaros invadir outras nações e trazer riquezas para a igreja. Ela implantou as indulgências, onde todos os tipos de pecados cometidos através de ouro, prata, eram absolvidos. E também começou a vender, né, muitos atribuem aí aos dias de hoje isso, a eternidade para as pessoas. Através de fortes donativos você garantia um espaço no céu. Então, com isso, ela controlava tudo, ela ditava todas as regras, e a partir daquele momento, com o apoio do império, o que ela falava era lei, e quem ia contra sofria severas punições. Com isso, né, é óbvio que ela mantinha o controle de todas as coisas, o nascer, o morrer, o festejar, era tudo de acordo com os dogmas da igreja, né? A forma de pensar também, porque a comunidade da época era uma comunidade, na maioria, analfabetos. Então, o que ocorre? A igreja, através dos cantos, que mais tarde criou o canto gregoriano, ela acabava levando, através da arte que ela trouxe para o gótico, né? Ela fazia imagens e o povo olhava aquilo e ia aceitando, fazendo parte, e ia sendo dominado pelo Império Romano e pela igreja.
o pensamento medieval era dominado pela religião e cede com o Renascimento, né? A partir da queda de Constantinopla também houve a participação, porque muitos pensadores fugiram, se exilaram na Itália, né? Que tinha um pensamento grego, e aí começou a minar ali, né? Além de outras intervenções, uma delas seria também a queda de Constantinopla, também como a igreja prometia, né? Proteção para aqueles que colocavam suas riquezas ali. E entre essas proteções deveria vir a proteção contra os males, as enfermidades. Foi falado sobre a peste negra aqui, que dizimou 70% da população, foi dizimada. Então começou-se o questionamento desse poder de santificação da igreja. Que cobertura é essa? Se estamos morrendo, né? E como lá dentro ela tinha comprado os grandes artistas que estavam ali dentro, né? Fazendo parte, eles começaram a refletir, e onde surgiu o pensamento, no caso, o Renascimento começou a surgir, né? E a forte influência da igreja começou a ser questionada a partir então dessa grande praga que, na verdade, é proliferada pelo rato, pelo percevejo e por outros insetos, né? Na China teve primeiro, depois lá na Europa. Próximo, mano. Falando de Manceto de Lampereccio, quem foi ele, né? Ele era um jovenzinho de Lampereccio, que era a cidadezinha. Ele era forte, né? Viril, como diriam os outros, né? Diz que ele era quase igual a Absalão, a cabeça dele era... A cara dele diz que era bonita, né? Se fosse hoje seria um Giannichini, sei lá, que você acha aí. Então ele era agricultor, mas ele era bonito para ser um camponês. A história fala que ele era muito elegante, bonito. E por que ele foi ao convento? Devido ouvir a história do velho Nuto, que chegara lá do convento, né? E que tinha sido explorado a vida toda, com um salário baixíssimo, que não dava nem para pagar os sapatos que ele usava. Não é? Mas ele contou ali para os amigos que as freirinhas, né, entre aspas, 8 freirinhas que lá estavam, tinham um diabo no corpo e o incomodava bastante. E ele ouvindo aquilo, ele até parabenizou: não, foi astuto, você deveria ter feito isso mesmo, melhor decisão, saído de lá, opressão não dá. Mas lá dentro do coraçãozinho dele, ele estava vendo uma oportunidade, né, de terminar assim, né, sorridente, porque ele falou: se eu vou para lá, essas freirinhas com o diabo no corpo é o que eu preciso, na verdade, né? E qual foi o trabalho de Maceto lá? Ele, como ele era agricultor, não teria dificuldade nenhuma para entrar lá com o seu ofício, mas com a sua aparência, com a sua juventude teria. Então ele foi astuto mais uma vez, criando duas situações, ficando mudo, entre aspas, e surdo, né? Eles vão me apresentar mudo e surdo, e ele chegando lá, então, ele consegue o seu trabalho através disso, né? Por que Maceto se rebela? Para trabalhar no jardim. Isso, para trabalhar no jardim ali. E por que ele se rebela? Na verdade, depois de tanto tempo ali já, que ele conseguiu o trabalho no jardim, por ter se fantasiado de mudo e tal, ele conseguiu conquistar as freiras, né, com muita astúcia. Ele conseguiu, né, aparência, diz que quem tem beleza abre portas. E depois de trabalhando, conquistado elas, que já estavam com todas elas, ficando com elas, e a Madre Superiora, que a gente chama aqui de abadesa, né, ela também, vendo a situação, despertou nela também o mesmo desejo das indiabadas e levou ele para o cantinho dela, né? E como, no meu entendimento, como ele estava cansado das outras, ele já não estava conseguindo com a velhinha, porque não estimulava a beleza dela. E o que ocorreu? Ele acabou abrindo o bico, né? Falando, né, que um galo consegue 10 galinhas, mas 10 homens não conseguem satisfazer uma mulher. Então, assim, ele se rebela devido
não ter Viagra naquela época, né? E também pelo forte assédio que ele sofria, a pressão era muito grande dentro daquele convento, né? E como segue a vida dele no convento? Daí, a partir desse momento, jardineiro, ele passa de mudo, passa a falar, de mudo passa a falar, de surdo ele passa a ouvir, de solteiro ele passa a ter 9 mulheres, né? Passa a ter vários filhos, né? Assumiu a liderança do convento, porque morreu lá o Abegão, ele assumiu a liderança do convento, e assim foi uma vida regalada que ele viveu ali. O futuro de Macedo e a análise de sua vida. No final dela, ele saiu do convento, ele entrou assim, cara de abobado, e saiu assim, paparicado, né? Ele volta para a sua cidade de Lamporete, com o machado a tiracolo, e ele reúne os jovens, e ele diz, né, na verdade provocando o papel da igreja, ele diz para a juventude, ocorreu assim e assim comigo, e assim Cristo fará com quem desafia a coroa. Fui pobre, fui solteiro, pobre, voltei de lá rico, pai, cheio de filhos, e curti muito a minha juventude. Houve um estímulo para a juventude da época desafiar o poder da igreja. Bom, qual a influência de Decameron na prosa narrativa? Com Decameron teve o rompimento da oralidade, porque antes de Decameron, geralmente as histórias eram contadas, né? Como Boccaccio, ele viajava muito, ele escutava as histórias, e antigamente as histórias eram contadas, né, de pai para filho, ou em reuniões na sociedade, em público, em praças. Então, era só na oralidade que aconteciam as histórias. E com o Decameron, ele pegou todo esse estilo, no meu ponto de vista, contos populares, né, esses contos populares, e ele transformou num livro esse conto popular, né? Então, houve um rompimento da oralidade. Ele, na verdade, fez esse livro, assim, pelo que eu li, para as pessoas que mais ficam em casa, que saem pouco. A maioria ele fez com um público feminino, porque ele comenta lá no livro dele, que ele coloca, assim, para jovens nobilíssimas, ele faz pequenos comentários no livro. Então, ele escreveu esse livro para as mulheres que ficavam muito trancadas em casa, e ela era o público deles. E por isso que tinha aquela erotização também nas histórias dele, né? Que ele dava pequenas dicas também para as mulheres, né? Como cuidar dos seus homens e como aconteciam as coisas. Então, o livro Decameron teve um rompimento da oralidade, onde ele escreveu uma obra popular para o povo, para todo mundo ler, sair daquela coisa tradicional, como foi a Divina Comédia, que ela tinha um texto muito poético, um texto muito literário, que não era um texto para o povo. Então, como eu disse, tinha um diálogo paródico. O que ele fazia? Ele usava termo jocoso, que é o termo engraçado, o termo brincalhão, para criticar a política, a sociedade, os nobres da época e a questão da igreja também. Ele usava esse termo jocoso, que é o termo brincalhão, o termo engraçado, que é usado na paródia, que hoje em dia quem usa isso são nossos comediantes da Praça é Nossa, Zorra Total, pega discursos políticos e transforma esses discursos em coisas que acabam tirando risadas da gente. O texto, né, os textos de Decameron, onde que surgiu o hipernarrador, porque antes quem escrevia o texto, ele contava, ele escrevia, contava a história e ele era o dono da história. Já no Decameron, Boccaccio escreveu o livro, mas ele deu palavra a 10 personagens. Esses 10 personagens deram palavras aos personagens das histórias que eles contaram. E ainda tinha outros personagens no meio que também tinham palavra. Mas ele também foi muito astuto na fala dele, na escrita, porque ele sabia diferenciar todos esses personagens dentro do livro dele. E com isso tinha a plurilinguística lá, porque lá no livro de Boccaccio não tinha só os nobres da época ou alguém muito inteligente, né, que dentro dos personagens. No livro dele tinham servos, tinham homossexuais, tinham judeus, tinham muçulmanos, tinham anti-heróis, tinham mulheres astutas e falantes, né, tinham comerciantes,
tinham aristocratas, amantes engenhosos, tinha todo tipo de linguajar no texto dele. Então teve a plurilinguística dentro do texto, foi ele que nasceu um modo diferente de narradores também. Então os contos dele ultrapassam seus antecedentes em complexidade, qualidade e capacidade narrativa. Os objetivos do filme Decameron. Quando o Pasolini fez o filme, ele não seguiu fielmente o que estava no livro. Ele usou o livro para fazer uma crítica da sociedade da época na Itália, né? Que foi a oposição à cultura dominante, estava começando o neocapitalismo, como tinha acontecido uma reforma industrial, estava crescendo o comércio, as indústrias, então tinha muita gente que estava dominando, como hoje em dia ele assim, tem as grandes multinacionais que dominam, naquela época também já começou a grande dominação do neocapitalismo, e ele usou o Decameron para criticar essa sociedade. E com isso, nessa visão, ele queria um mundo mais igualitário, um mundo mais popular. E lá você pode ver que no filme, todo mundo está sempre rindo, todo mundo está sempre feliz. Não tem tristeza, parece, não tem pobreza, né? E ele também deixou no filme a exaltação do corpo, da vitalidade sexual, que era um questionamento também que ele deixou, que era um comentário sobre a Idade Média, que ele não excluiu totalmente tudo o que tinha no livro Decameron para criticar a sociedade da época. Algumas coisas ele retratou, não fielmente, mas ele retratou no filme